Glória a Deus. Eu vos cumprimento na paz do Senhor. Glória a Jesus por esta oportunidade, amados. Eu sou grato a Deus pela vida de cada irmão, pela vida dos pastores dessa igreja, pela vida de cada um que tem chegado aqui nesta noite. Meus amados irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias. Eu vou pedir para que os irmãos da mídia me ajudem aqui com os versículos que nós vamos. Eu vou ler pausadamente, à medida que eu for falando também, eu vou esperar para que vocês possam me acompanhar. Amados, eu estava ali conversando com Deus, aliás, desde a tarde, e por que não dizer desde a semana passada, né? Quando me chamaram para fazer um clamor aqui. E nesse clamor eu li algumas passagens bíblicas que Deus já tinha colocado no meu coração de uma possível mensagem que fôssemos trazer para a igreja. E enquanto eu estava ali orando, assistindo o culto e adorando, eu pedi a Deus uma confirmação. E quando o pastor Gilberto veio aqui fazer o clamor, confirmou justamente aquilo que Deus tem posto no meu coração. E eu creio que se ajusta também a algo que o pastor Chico Chagas está fazendo, e eu estou acompanhando, minha esposa está acompanhando, que é a quebra de maldições. Eu não tenho dúvidas que Deus colocou este assunto no coração dele, porque realmente existe algo a fazer no meio de muitas vidas. Existem quebras de maldições, existem situações em que precisamos estar atentos ao que acontece no meio de nós. É bem verdade que quando estamos em um culto como esse, irmãos, nós nos alegramos quando alguém diz: a vitória é hoje. Você vai sair daqui hoje com a bênção nas suas mãos. Você vai sair daqui hoje com a posse da sua vitória. Isso é uma maravilha. Os irmãos glorificam, os irmãos se alegram. No entanto, contudo, entretanto, porém, é necessário entendermos que não existe vitória sem uma luta. Não existirá e jamais existiu coroa sem você primeiro lutar e batalhar. Não existe professor, pregador, pastor sem primeiro você ser ovelha. Ninguém se levanta se primeiro um dia não sentou. Ninguém ensina se também nunca aprendeu. É algo que exige um processo. E dentro deste processo, meus amados, eu vejo um personagem da Bíblia que se encaixa com o tema que eu vou ministrar nesta noite, conforme o que Deus colocou no meu coração. Eu não sei se o tempo vai conceder essa oportunidade de terminarmos a mensagem, mas até onde Deus colocar no nosso coração e o tempo couber, nós iremos trazer para os irmãos. Meus amados, cada um tem uma forma de expressar a palavra de Deus. Tem pessoas que quando se alegram, elas gritam, elas pulam, elas levantam as mãos no céu, elas correm, é a forma de expressão dela. Cada um tem seu jeito de ser. Tem pessoas que apenas pegam o lenço, colocam nos olhos e começam a chorar. Tem irmãos que já é mais caladinho, levanta a mão para o céu. Isso não quer dizer que ele não está adorando, é a forma dele adorar. Do mesmo jeito é quem ministra a palavra de Deus.
Tem pessoas que ministram e é um verdadeiro fogo pentecostal. Ele pula, ele sapateia, ele levanta a mão para o céu, ele manda a igreja levantar a mão, é uma maravilha. Mas tem pessoas que já têm outra forma de ministração. Isso é importante que você entenda, porque se você entender isso, você vai ver que quem brilha aqui nesse lugar não é quem fala, mas aqui neste lugar é apenas o recipiente de quem enche. Quem brilha é quem traz a mensagem lá de cima até você. A minha forma de ministrar é uma forma de ministração de ensino. Por isso que eu já pedi o auxílio ali da mídia, porque eu gosto sempre de ministrar ensinando, seja em forma de mensagem evangelística, seja em forma de mensagem avivalista, como hoje, ou seja em forma de uma mensagem doutrinária, em um culto de doutrina. Mas eu particularmente acredito que se eu ministrar algo a você nesta noite, e você sair por essa porta e dizer para o irmão: foi uma bênção o culto, foi fogo pentecostal, Deus batizou, Jesus curou, o fogo caiu, e alguém perguntar qual foi a mensagem, você dizer: eu não entendi, não me lembro, então o culto não valeu. Porque o que edifica crente, o que levanta crente, o que abastece crente, o que esforça crente, o que dá vida ao crente é a palavra. Você fala a palavra e Deus vai fazendo. Eu não estou nem aí se você veio dar glória a Deus, se você não está bem hoje. Eu vou apenas falar aquilo que Deus falar, e Ele vai distribuindo. E quando chegar em você, você que dê glória a Deus, meu irmão. Então abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do patriarca Jó, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia. Livro do patriarca Jó, capítulo de número 1. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia. Se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, leve a Bíblia até ela. Pode ser que seja alguém que está nos visitando, um amigo do Evangelho. Mas abra a sua Bíblia. Vamos entender o que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. Quem achou, diga amém. Capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 12. É a corrigida, Almeida corrigida. Essa que eu vou ler agora não é, mas não tem problema, pode botar Almeida corrigida que dá certo. Diz assim, capítulo 1, versículo 1 em diante: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e se desviava do mal, ou evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem muito rico, era o mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de cada banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. A mensagem, olhe para cá aqui agora. Observe que a leitura começa falando de Jó. De repente abre uma aspas e sai do âmago terreno para um âmago espiritual. Vamos lá, versículo de número 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ou de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e de passear por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele,
Ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere, e tudo que ele tem, e com certeza, que ele te amaldiçoará diante da tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toques nele. Então Satanás saiu da sua presença. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Isso. Vamos lá. Capítulo de número 6, versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Olhe para cá agora. Amados irmãos, estamos diante de uma história de um patriarca da igreja. Um patriarca que foi contemporâneo de Abraão. Um patriarca, de Abraão não, de Noé. Há quem diga até que ele chegou ainda a identificar alguns dinossauros, porque existe uma passagem do seu livro que ele fala do Leviatã. O Leviatã, para alguns teólogos e estudadores da Bíblia, era um animal que era impressionante, grande. Inclusive esse Leviatã que ele fala, chega a dizer que a cauda dele era do tamanho de um cedro, e que os seus dentes eram fortes e grandes como ferros, e que ele causava um temor e um pavor enorme. Escute o que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus afirma que este homem foi um homem riquíssimo. Ele foi o homem mais rico do Oriente. Ele tinha gados, tinha jumentas, e naquela época as jumentas eram jumentas monteses, eram jumentas brancas, jumentas valiosas. Tinha gado e tinha todos os animais que naquela época valiam dinheiro. Tinha servos, tinha esposa e tinha filhos. 7 filhos e 3 filhas. A palavra do Senhor afirma que tudo ia bem, tudo caminhava bem, até que nos lugares celestiais existiu uma reunião. Foi feita uma reunião em que Jó não sabia. Jó não sabia o que estava acontecendo, porque era noutra região, era em outra situação. Saiu do âmago físico humano para o âmago espiritual e celestial. Diz a palavra de Deus que em uma reunião os anjos se apresentaram a Deus, e nisso Satanás de penetra também entrou. E nesta reunião, vendo Deus a Satanás, disse: de onde tu vens? Ele disse: eu venho de passear sobre a terra e de perambular por ela. E nisto, irmãos, nós podemos entender que se ele vinha de passear sobre a terra e de andar sobre ela, ao redor da terra, ele estava procurando alguma coisa. Observe que a palavra Satanás, e quando nós falamos dessa palavra chamada Satanás, alguém até se benze, tem outros que batem na madeira, e tem outros que até batem com a boca, porque diz: não vamos chamar o nome do sujo. Mas tudo na Bíblia tem um significado.
A palavra Satanás no hebraico, que significa Satã, significa adversário. Satanás então foi o nome dado para um ser que dava justamente as qualidades dele, um adversário. Não é à toa que o seu nome também é o diabo. A palavra diabo quer dizer acusador. Justamente aquilo em que ele estava naquele momento, quando Deus perguntou: de onde tu vens? Ele diz: de passear sobre a terra e de perambular por ela. E o que é que tu queres? Se bem que Deus já observou Jó e já sabia que ele ia falar sobre Jó, e disse: viste meu servo Jó, homem íntegro, homem fiel, homem que se desvia do mal. E a palavra do Senhor afirma que naquele mesmo momento Satanás, acusador, desafiou a Deus e diz: é bem verdade, ele é fiel, é bem verdade que ele é íntegro, é bem verdade que ele é um homem que anda na tua presença. Mas só tem um detalhe: tu tem dado muitas coisas a ele, tu tem rodeado a ele de bênçãos. Ele está rodeado de coisas, é um homem rico, e por causa disso é que ele não te amaldiçoa. Sabe o que é que eu aprendo aí, meus irmãos? Eu aprendo que Satanás todos os dias ele desafia você. Todos os dias ele olha para Deus. Quando Deus olha para você e está se agradando de você, está achando que você está no caminho certo, o teu acusador, que é o nome dele, o diabo, chega para Deus e diz assim: mas também tu tem dado isso a ele, mas também ele está bem, mas olha lá o emprego que tu tem dado a ele, mas olha lá o carro que ele tem, mas olha lá o carro que ele tem, o emprego que ele tem, a vida que ele tem. E Deus, conhecendo o íntegro coração de Jó, porque escuta uma coisa: Jesus te conhece por dentro e por fora. Às vezes alguém olha para você e não vê aquilo que Deus vê, mas justamente pelo fato de Deus te conhecer por dentro, para escrutar teu pensamento e teu coração, Ele diz: eu conheço ele, eu conheço ela. Você não dá nada por ele, não dá nada por ela, mas eu conheço, e eu digo: eu aposto nele, eu aposto nela. Deus está apostando em você, meu irmão, você crê nisso? Deus está apostando em você. Alguém talvez não goste de você, teu vizinho não gosta de você, aquela pessoa que trabalha com você não gosta de você. Você vai desanimar por isso? Não. Existe alguém que não só gosta de você, existe alguém que te ama e que derramou o último sangue dele na cruz do Calvário por você. Ele aposta em você. Não decepcione. Ele diz: tudo bem, tira tudo que ele tem, mas a vida dele você não toca. Coitado de Jó, irmãos. Ele não sabia o que estava acontecendo. Jó não fazia nem ideia. Quando a palavra de Deus afirma no capítulo 1 de Jó, e você vai continuar lendo depois em sua casa, e você vai ver que a Bíblia diz que os filhos deles de repente estavam num banquete, todos juntos, os seus gados sendo cuidados, suas jumentas monteses, seus camelos, e cada um chegou agora daqueles que cuidavam daqueles bens. Chegou o primeiro e disse: olha, Senhor, veio os caldeus, deram contra os teus animais, levaram todos eles, mataram os teus servos, e somente eu fiquei para dar notícia. A Bíblia diz que quando esse se cala, chega outro: olha, Senhor, vieram os aldeus, levaram as tuas jumentas, mataram os teus servos, e somente eu fiquei para dar notícia. Quando esse terminava, chegou outro: olha, Senhor, fogo caiu do céu, consumiu tudo que o Senhor tinha, matou os teus servos, somente eu fiquei para dar notícia. Quando esse se calou, veio outro e disse: Senhor, os teus filhos estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente tudo desabou, eles morreram, somente eu fiquei para dar notícia. O diabo olhou agora para Jó e disse: agora ele vai amaldiçoar. Ele só dava glória a Deus porque tinha as coisas, ele só ia para a igreja porque tinha as coisas,
parece que eu vejo o senhor rasgando a sua roupa, porque na cultura judaica rasgar a roupa é um sinal de ódio, é um sinal de raiva e ao mesmo tempo um sinal de humilhação. Ele rasga a roupa, pega areia, coloca na cabeça, enche o pulmão de ar, dobra o joelho, a lágrima cai nos olhos, o coração bate forte de angústia. Ele levanta a cabeça, o diabo diz: é agora. Ele abre a boca e diz: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Levanta a mão para o céu e bendiga o nome dele. Não importa como você está, levanta a mão para o céu e adore a ele. Não importa como você veio, não importa o que você esteja passando, adore. Aramada chore calamas. Ele pensava que ele ia dizer: maldito esse Deus. Eu sempre fui fiel a ele, fui íntegro, e ele agora levou meus filhos, tudo. O homem dormiu rico e acordou pobre. Sabe aqueles dias que vem tudo de uma vez? E você fica perguntando: meu Deus, o que é isso? Esse ano eu tenho dito a minha esposa: minha filha, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? É uma coisa após outra. E pastor, o senhor não faz ideia. Depois que eu tomei minha decisão de vir para cá, você não faz ideia. A pressão diabólica espiritual que tem pesado sobre mim não é pequena. Mas todo dia eu orando digo: eu não abro mão de Deus. Se o diabo pensa que por causa disso ele vai fazer eu voltar atrás, ele está enganado. Eu continuo adorando e bendizendo o nome do Senhor. Não pare de adorar. Quando Satanás volta lá, Deus permite ele entrar. E quando ele entra, Deus disse: viste meu servo Jó? Eu não falei? Está vendo? Ele não me negou. Ah, Satanás disse assim: porque escute, Satanás não é presciente. A qualidade e a natureza de Deus, a natureza natural de Deus como um ser, ele não é homem com corpo, mas ele é uma pessoa. E o que é uma pessoa conforme a psicologia? É aquele que pensa, é aquele que age e é aquele que tem sentimentos. Deus tem isso. Dentro desse sentimento existe a natureza divina. Qual é a natureza divina? Deus é onipotente, ele pode tudo. Deus é onisciente, ele sabe de tudo. E Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui agora presente nesse culto. Os que estão online, ele está lá também. Tem alguém dirigindo, ouvindo o culto, ele está também. Tem alguém no leito do hospital, ele está lá também. Tem alguém que está em casa, ele está lá também. Isso é a natureza divina de Deus. Mas o diabo não tem isso, ele fica louco. Aleluia. Aí ele diz assim: mas tem um detalhe. Quem é o homem que não nega a Deus, se o senhor tocar na saúde dele? Eu vou dar uma carreira. Deus disse assim: toque, só não toque. Só não toque na vida deles. Toque nos bens dele, pode até tocar na saúde, mas na vida dele não toque. Sabe por que às vezes você sofre alguma enfermidade, sofre algum acidente, você sai e diz: que foi isso? O carro acabou, mas eu estou inteiro. É a mão de Deus. Sabe aquela viagem que você fez? O carro bateu no outro, era naquele carro que você ia e não deu certo. Foi papai dizendo assim: agora não.
Sabe aquela viagem que você quis ir e não deu certo para você ir, e de repente você entendeu que era porque algo ruim ia acontecer? Foi Deus, você não entendeu, mas foi Ele dizendo: agora não. Meu Deus, se nós pudéssemos pedir a Deus agora para Ele abrir os nossos olhos espirituais, você viria uma guerra espiritual tremenda de demônios e anjos toda hora lutando por você. Aleluia. Mas em toda hora Deus disse: agora não. Pode tocar nisso nele, mas nele não. Deixa ela viva. Mas por que eu vou deixar viva? Porque bens vão embora, saúde vai embora, mas a vida dele e dela é minha. Quantas vezes Deus livrou do diabo te tocar lá no teu coração? Toca, mas não tira a tua vida, porque o que Deus tem contigo é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, olha. Tem quem toca no que é de Deus. Meu Deus. Lamanda chore calamas. Sabe o que aconteceu? Jó, irmão, cheio de chagas. Um homem que tinha dinheiro, tinha servo, tinha tudo. Agora com caco de telha, sozinho no canto. A mulher chegou para ele, a esposa, a mulher, a companheira, a auxiliadora, que é para dar força. Chegou e disse, com as minhas palavras, eu vou parafrasear: Jó, eu já desisti. Isso não é Deus não, meu amigo. Olha a sua miséria. Porque tem gente que compara Deus com miséria. Ah, Jesus, isso é uma miséria. Olha a vida que tu está aí. Isso quer um conselho, porque tem conselho que é do cão, não é de Deus. Nem todo conselho é de Deus. Ela olha para eles: vou te dar um conselho. Diga: amaldiçoa esse teu Deus. Olha o cão usando a boca dela. Quero o que ela esperava fazer. Amaldiçoa esse teu Deus e depois morra. Ele olha para ela, puxa a força de onde não tem e diz: como falas uma louca, falas tu. Eu sei que o meu Redentor vive, e no final ele se levantará. Levanta a mão para o céu e receba essa profecia. No final ele vai se levantar, no final ele vai agir, no final ele vai chegar. Não desanime, não pare, não deixe de servir a Deus, porque ele vai se levantar. Cadê Satanás, irmão? Sumiu. Onde é que ele estava? Rodeando a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1. Bereshit bara. Vai lá, Lara. Bereshit bara Elohim Av Hashemaman. No princípio, hebraico, Bereshit, no princípio. Bara, criou. Elohim, Deus. Ev, os. Hashemaman, céus. No princípio criou Deus os céus. Quantos céus tem na Bíblia? Diga 3. Diga comigo: há 3 céus. Os céus é Uranus, que no grego é o céu atmosférico, é o céu do azul anil, é o céu das nuvens,
É aquele céu que os aviões voam, é aquele céu que a águia flutua, é aquele céu onde até os pássaros voam. É o céu anil, é o céu que nós conseguimos visualizar, é o Ouronos. Até aí tudo bem, mas aí vem um segundo céu. Qual é o segundo céu? É o Mesaronos. Qual é o céu Mesaronos? No grego significa céu estelar, céu planetário, céu das estrelas, céu da Via Láctea, céu dos planetas, céu dos sóis, das luas. É esse céu que o diabo estava. A Bíblia diz em Efésios que ele é príncipe da potestade do ar. Ele vive lá, só passeando e olhando. A Bíblia diz também que ele é como um leão. Diga comigo, como um leão. Ele sempre quis imitar Deus, porque enquanto ele quer ser como Deus, é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele, Pedro, que ele brama como leão ao nosso derredor, em busca daquele que possa tragar. Mas também a Bíblia diz, capítulo 34 de Salmos, que o guarda de Israel está ao nosso redor, nos guardando de dia e de noite. E o terceiro céu é o céu Esterionos, é o céu dos céus, é o céu da glória, é o céu do trono, é o céu onde habita a luz inacessível, é o céu onde Deus está, é o céu onde os anjos estão, é o céu onde estão os serafins, é o céu onde estão os querubins, é o céu onde os que morrem em Cristo estão lá, vivos, olhando, adorando, esperando a hora em que a trombeta toque para buscar o seu corpo na terra e serem arrebatados com a igreja para morar com Cristo lá para sempre. Ele vive nisso, irmãos, rodeando a terra, igual um fuxiqueiro, só olhando para quem possa acusar. Então vigie. Isso é o mundo espiritual. Ele desaparece, ele não aparece mais. Aí chega três, diga assim, três amigos. A Bíblia diz, ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. Diga assim, amigos não é para sempre, nasce na luta. Por isso que às vezes tem aquele amigo que chega perto de você na luta e depois esquece. Não culpa ele não, foi na hora da luta que Deus levantou ele para você. Chega três amigos, vê a situação miserável de Jó. Pobre, miserável, sem mulher, sem filhos, sem esposa, sem bens, sem nada, doente, apático. Se você ler o capítulo 19 de Jó, ele vai dizer, minha língua se aprega ao céu da boca, os meus ossos podem ser contados, até as crianças meneiam a cabeça para mim e me desprezam. A minha esposa, ela não aguenta o meu hálito. E aqueles três amigos chegaram, e a Bíblia diz que eles sentaram e por 7 dias choraram e se calaram ao lado de Jó. Diga assim, há momentos que é melhor abraçar, sentar perto, ouvir, chorar, do que falar alguma coisa. Você não vai entender, meu irmão. Mas como é que pode um homem desse? Deus usa esse homem e ele está passando por isso. Por que, Deus? Você não entende. Feche a sua boca. Mas Deus, porque João era um homem usado por Deus, caiu. Feche a sua boca. Mas Deus, a irmã Joaquinha caiu em adultério, mas ela é assim, assim. Silêncio. Feche a sua
boca. Você não sabe o que aconteceu no mundo espiritual. Sabe por quê? Sabe por que Deus tem levantado essa igreja? Escute aqui. Sabe por que Deus tem levantado essa igreja nessa cidade? Porque muita gente estava perdendo o lado espiritual, a visão espiritual. Foi preciso Deus levantar o pastor Chico Chagas, a esposa dele, e dizer: abra os olhos espirituais e veja que apenas você tem que pregar, orar, pregar e orar, pregar e orar. Por quê? Porque o resto quem vai fazer sou eu. Eu vou aumentar, vou trazer vidas, vou salvar vidas. Vai vir pessoas que vão ser dependentes de vocês na casa do Pai. E as condições financeiras, não se preocupe, faça apenas orar e pregar. E as condições, eu vou mandar. Alguém vai mandar de longe, alguém vai chegar, a providência virá. Ei, meu irmão, o mundo espiritual você não está entendendo. Mas entenda uma coisa aqui agora que eu quero dizer para você: Deus está trabalhando. Eu não vejo, você não vê, mas Deus está trabalhando. Aleluia. Eu vou ter que terminar, irmão. Ordem é ordem. Olha para cá. Eu tinha muita coisa para falar aqui ainda, mas a Bíblia diz que tudo é com decência e ordem. Escuta o que eu vou lhe dizer. Ei, irmão, não era para eu estar aqui mais pregando. Eu não conseguia mais estar aqui. Eu nasci num lar evangélico. E a minha mãe, que talvez esteja me ouvindo, minha tia Vera talvez esteja me ouvindo, meu pai são vivos. E todas as vezes que eu chego no púlpito desse, eu preciso me lembrar disso. Que com 6 meses de vida, tudo paralisado. Rim, bexiga, intestino. Só não paralisou o coração e o cérebro. Minha tia que me acompanhava olhou e viu as moscas passarem por dentro dos meus olhos e disse: doutor, está morto. O doutor foi lá, pegou a lanterna. Tá não, mas está cego, não vê mais. E o que é isso? Infecção generalizada. Não defecava, não urinava. Segundo a minha mãe, foi preciso colocar um cano de sucção pela minha boca para poder tirar as fezes apodrecidas. Estava podre, cego dos 2 olhos, desenganado pelos médicos. Eles disseram: mamãe e papai, não tem mais jeito, está no balão de oxigênio, mas a qualquer hora vai morrer. Minha mãe se desesperou, porque mãe é mãe. Pegou o dinheiro do bolso, chamou minha tia Vera, são vivas ainda, e disse: pega o dinheiro, quando morrer, bote no caixão e leve para casa. Eu não vou ver meu filho morrer. E foi para casa. Ela deu o dinheiro do caixão. Meu pai foi para a Assembleia de Deus aqui do bairro Boa Vista, aqui em Mossoró, na rua Coelho Neto, lá na Assembleia de Deus, e disse ao pastor o que estava acontecendo e pediu para orarem. O pastor pode pedir para a igreja ficar de pé? Com a permissão do seu pastor, fique de pé em nome de Jesus. Eu vou terminar. Quando ele chegou lá, ele teve tanta fé, ele pediu oração, a igreja levantou-se em oração, clamou a Deus. E quando terminou de clamar a Deus, ele pegou a ficha do orelhão. E teve tanta fé que ele não deixou nem o culto terminar. Ele foi lá para o orelhão mais próximo, colocou a ficha no orelhão, discou o número do hospital e ligou. Pois não, eu quero falar com a acompanhante de Jackson. Ela: aguarda um momento. Por quê? Não, aguarda um momento. Lá vem Vera, minha tia, chorando. Ele disse: pronto, morreu. Ele aguardou ela terminar de chorar e disse: o que é que está havendo? Ela disse: vem embora, traga a Tetê, que é minha mãe. O que foi que aconteceu? A criança morreu. Disse: não, depois que vocês saíram daqui, passou um pedaço mais ou menos. Aleluia. Ele começou a urinar, depois ele começou a defecar. E os médicos já não estão mais entendendo nada. Por quê? Porque quando olharam, ele não está mais cego, ele está vendo. Calamada, chore, calamás.
Rebecado chore caminhorias. Ela mandou de calamana chore candarás. Cego. E agora estava vendo. Deus me levantou desde criança pregando o evangelho. Eu preciso contar isso, eu não queria, mas eu vou ter que contar. Porque Deus está mandando. Desde criança pregando o evangelho, ganhamos uma alma para Jesus. Fui adolescente, criança, jovem, adulto. Me formei em teologia. Fui auxiliar, presbítero. Fui pastor. Pastoreei campos, formei pastores. Mas um dia o diabo falou com Deus: não brinque com o diabo. O diabo não é brincadeira. É porque não dá tempo. Se eu ia dizer você quem era o diabo, ele era um querubim ungido. Ele andava sobre as pedras afogueadas. Ele era regente do coral angelical. Ele guardava a glória de Deus. Mas Isaías capítulo 14 diz que ele colocou no seu coração em querer ser maior do que Deus. Diga assim: a queda. Diga queda. Precede o orgulho. Você não é nada sem Deus. Se você está aqui hoje, é por causa de Deus. Se você é pastor, pastora, é por causa de Deus. Seu emprego foi Deus que te deu. Até o ar que você respira foi Ele que te deu. Você não é nada sem Ele. Eu não sou nada sem Ele. Me lembro de cruzadas evangelísticas que eu pregava. 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Vi paralítico andar, pessoas surdas ouvir. Eu só não vi morto ressuscitar, mas eu vi milagres acontecer. O diabo disse: eu quero ele. E o diabo procurou, cirandou, não achava, mas ele achou algo em mim. Eu vou ter que dizer, eu não queria, mas eu vou ter que dizer, pastor. O diabo mexeu em algo em mim que eu mesmo prezava. A minha unha. O diabo não me derrubou com mulher. O diabo não me derrubou com dinheiro. O diabo não me derrubou com fama. Mas quando mexeu na minha índole, no meu orgulho, eu sucumbi. Quando disseram o homem de Deus não é mais homem de Deus, homem de Deus é isso, eu sucumbi. Porque o diabo sabe qual é a sua fraqueza. Vigie. Por isso que capítulo 6 diz assim: orando em todo tempo e vigiando nisso. Só orar não vai. Vigie. Ore, mas vigie. Ore, mas tome cuidado. Ore, mas se policie nas redes sociais. Ore, mas cuidado com sua língua. Ore, mas se resguarde. Ele mexeu na minha honra. Eu sucumbi. Nem eu esperava que isso ia mexer tanto comigo. E eu passei 10 ou 11 longos anos sem me congregar. Se você quiser questionar, é com você e Deus. Mas hoje eu sei que houve uma batalha no céu. Houve algo que dizia assim: eu derrubei eles, mas enquanto você estiver vivo, há solução. Por isso que Deus disse: toque nele, mas não toque na vida. Porque se você respira, você pode se reerguer. Eu caí, o justo cai. Olhe para cá, é Bíblia isso. Ah, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Sim ou não? Não. Que é isso, pastor? Conversa é essa? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar que o cair é do homem e o levantar é do homem. O filho pródigo diz: levantar-me-ei, irei de encontro a eles.
Miqueias capítulo 5 versículo 2 diz assim: eu caí, mas eu me levantei e Deus me deu força. Por isso você aceitar Jesus hoje e dizer eu não tenho força, não vai adiantar, meu filho. Tudo vai partir da sua decisão. Quando você fizer isso, vem cá, meu irmão, alguém que esteja livre aí, vem cá, meu amado, olhe para cá. Está vendo isso aqui? É aceitar Jesus como Salvador. Aqui é Jesus. Ele está dizendo: venha. Eu não tenho força. Não, mas eu não tenho força. Você não vai nunca. Mas se você disser: eu vou, Jesus, Ele te toma pela tua mão direita e te diz: eu estou contigo e não te deixarei.